A Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação Berenice Lima. Olá, iniciando esse programa maravilhoso de estudo do livro Memórias de um Suicida, para a gente aprender a valorizar a nossa vida nesta reencarnação, para a gente saber avaliar o mundo espiritual, para aprendermos a fazer um estudo sobre as consequências das nossas decisões, para a gente entender o objetivo da vida, o objetivo da reencarnação. Então, nós estamos no primeiro capítulo, que é o Vale dos Suicidas, onde o Camilo está narrando minuciosamente o que acontece nesse vale. Então, ele está transmitindo essa dor, que é uma dor moral, ele está transmitindo essa solidão absurda. Por quê? Quais são os espíritos que estão lá? Espíritos egoístas, porque quando se comete suicídio, só pensa em si, seja lá o motivo que foi a causa do suicídio, mas não pensou nas pessoas, no sofrimento das pessoas que ficaram, né, que estão sentindo ali aquela partida. E ele continua agora falando que o que há é o choro convulso e inconsolável dos condenados que nunca se harmonizam. Essas são as palavras dele, né? Esse choro inconsolável dos condenados que nunca se harmonizam. Por quê? Porque quando se comete suicídio, nós arrumamos um outro problema. Toda vez quando a gente foge de algum enfrentamento, nós ficamos com dois problemas. O problema que já existia, que é a causa do enfrentamento, e quando a gente foge, a gente fica com o problema da fuga. Isso até mesmo para o nosso dia a dia. Então, se preparar para os embates da vida, mas resolver sempre na harmonia, é possível, porque nós reencarnamos para isso. Nós reencarnamos para passar pelas provas, pelas expiações, e nós temos condições de passar de uma forma harmoniosa. Nós temos. O nosso orgulho e a nossa vaidade criam barreiras, mas veja, eles só criam barreira porque também nós permitimos. Então, esse choro convulso e inconsolável dos condenados que nunca se harmonizam. Imagina, ele saiu de uma situação da cegueira, mas ele tinha família em volta dele, ele poderia continuar escrevendo os seus romances, contratando uma pessoa e ditando ali as ideias e uma pessoa escrevendo. Ele poderia continuar sendo um grande romancista, dando as suas aulas, sendo uma personalidade na área acadêmica, mas o fato da visão trouxe para ele, né, o orgulho e a vaidade de ser cego foi muito grande, mas trouxe para ele essa situação aí de se sentir um condenado sem harmonia. E aí ele diz: o assombro, ranger de dentes, da advertência prudente e sábia do sábio mestre de Nazaré, a blasfêmia assintosa do réprobo a se acusar a cada novo rebate da mente flagelada pelas recordações penosas, a loucura inalterável de consciências contundidas pelo vegastar infame dos remorsos. O que há é a raiva envenenada daquele que já não pode chorar, porque ficou exausto sob o excesso das lágrimas. O que há é o desaponto, a surpresa aterradora daquele que se sente vivo a despeito de se haver arrojado na morte. É a revolta, a praga,
o insulto, o ulular de corações que o percutir monstruoso da expiação transformou em férias. Ele escreve a maneira como ele escrevia os romances, né? Então ele dá esse nível de detalhe muito grande que causa na gente uma dor. E quando ele fala sobre o ranger de dentes, que foi essa advertência que Jesus traz para a gente, mas olha, quem faz a opção por viver nesta de ranger de dentes, somos nós. A cada dia, a cada instante, nós fazemos a nossa decisão, a nossa opção para o sofrimento. Que este livro sirva de lição para cada um de nós, para que a gente aprenda a valorizar a vida, que a gente viva com alegria de viver, que as nossas provas e as nossas expiações, que a gente faça uma análise se elas realmente elas eram necessárias a gente passar, porque lá no Evangelho fala dos tormentos voluntários. Muitos dos nossos sofrimentos não estão no nosso planejamento reencarnatório. Nós decidimos mal, como consequências, estamos aí às vezes envolvidos em encrencas. Então, que esse livro seja assim uma bússola para todos nós. Ele fala o que há é a raiva envenenada daquele que já não pode chorar. Por que ele está dessa maneira? Como ele diz, ele está exausto sob o excesso das lágrimas. A fuga. Toda vez que a gente foge de um enfrentamento, que a gente foge de resolver uma questão, nada se resolve ao acaso. Às vezes nós temos uma questão para resolver, a gente deixa para lá e ela não vai resolver. Imagina dar uma infiltração na casa. Aí a gente vai falar assim, não, vou deixar, quem sabe essa infiltração por si só se resolve. Não resolve. Se nós não formos chamar uma pessoa adequada para resolver, quebrar a parede, trocar o cano, agora tem um enfrentamento? Tem. Vai causar poeira, vai causar desconforto, mas vai consertar a infiltração. Então, todos os nossos problemas, nós temos que ver dessa forma. É uma infiltração e eu vou ter que resolver, eu vou ter que encarar. Porque a gente vai deixando para depois, na falsa esperança, porque temos a certeza que nada se resolve sozinho. Absolutamente nada. Nem os problemas aparecem do nada. Eles têm uma causa. E às vezes nós participamos da causa de um sofrimento, sem fazer uma análise. Estudar a doutrina espírita é trazer essa nossa percepção para a análise de futuro, da vida espiritual e do futuro desta mesma reencarnação. Então a gente precisa. Outro dia eu vi um vídeo que eu achei muito interessante mesmo. Era um leão que estava perseguindo eu acho que era um búfalo, mas um búfalo assim jovem, né, pelo tamanho dele. E o leão estava ali, eram dois búfalos mais jovens, né? E o leão estava ali na perseguição mesmo. E os bichos correndo. Daqui a pouco, um desses búfalos parou, se virou, olhou para o leão, baixou lá os chifres e foi na direção do leão. E o leão não esperava aquela situação. E o leão começou a parar e começou a recuar, porque ele não contava com aquilo, com resolver daquela situação. Então, eu assisti várias vezes esse vídeo, fiquei voltando várias vezes, e na nossa vida é assim. Tem hora que a gente chama, inclusive, os leões para correr atrás de nós. Mas nós precisamos parar, olhar e falar, eu vou resolver essa questão. E quando a gente decide resolver com a luz da doutrina espírita, com a visão de futuro, a chance de nós acertarmos é muito grande. Inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo das preces, tem uma prece lá que é para pedir um conselho. Então, quando a gente precisa tomar uma decisão, vai lá
nesse capítulo para pedir um conselho. Tem a prece e antes da prece sempre tem um prefácio explicando o porquê daquela prece. Então lá fala que, olha, toda vez quando a gente for tomar uma decisão, que a gente deve fazer 3 perguntas. Estão lá as perguntas. Olha, se decidissem assim comigo, como eu me sentiria? Se eu decidir dessa forma, quem vai se beneficiar? Então são 3 perguntas que vai fazer com que a gente vá lá no futuro para a gente analisar as consequências da nossa decisão. Estudar a doutrina espírita, estudar o livro Memórias de um Suicida, é para a gente aguçar a nossa visão de futuro. Ele fala outra coisa aqui: o que há é o desaponto, a surpresa aterradora daquele que se sente vivo a despeito de se haver arrojado na morte. E nós, espíritas, nós já temos a informação da imortalidade da alma, que isso está para todas as religiões, não é nossa, isso faz parte da lei de Deus, somos espíritos imortais. Agora, nós que estamos aqui, ouvindo, estamos estudando, o que esta verdade causa na sua vida, no seu dia a dia? Você saber que você é um espírito imortal, que o corpo vai morrer, mas você vai sobreviver. E você vai para onde? Você vai ficar como no mundo espiritual? Qual a sua bagagem emocional? Qual a sua bagagem afetiva? Qual a sua bagagem espiritual? Em que condições você vai ficar no mundo espiritual? Em que condições você vai reencarnar na próxima reencarnação? Porque ser espírita e estarmos estudando é para que a gente se veja como espírito imortal. Esta verdade causa impacto no seu dia a dia, você vive, Eu falo você, mas essa também é para mim, é para todos nós. Eu falo você só para ficar uma conversa assim direta, eu e você. Mas essa reflexão é para todos nós, A gente tem que ver, porque aqui ele tem uma surpresa aterradora. E ele já sabia, ele tinha as noções do catolicismo, que tem o céu, que tem o inferno, que se vai para algum lugar. Ele não era um ateu, ele não era uma pessoa que não tinha nenhuma instrução. Ele, no mínimo, tinha lá a instrução da Igreja Católica, que era o que predominava, ainda mais lá ele português, onde a instituição da Igreja Católica era muito forte. Então já se sabia que tinha o purgatório, tinha o inferno, tinha o céu, então que se vai para algum lugar. Agora, se vai em que condições? Ele, muito inteligente, mas ele nunca pensou sobre isso. É tão interessante porque mais lá na frente do livro, nós vamos estudar um caso de uma pessoa, que ele até é inglês. E ele era ateu, os pais eram ateus, e a mãe ateia, e a mãe criou ele dentro dessa visão materialista. E ele sempre voltado para a área da ciência, não tinha convivência nenhuma com as questões religiosas. Ele adquire uma doença e, na visão materialista, ele comete suicídio. E tem uma conversa entre eles no mundo espiritual, em algum capítulo do livro Memórias de um Suicida, que nós vamos estudar mais lá na frente, que ele fica assim, chocado com o Camilo e com os outros, que ele fala: olha, eu não sabia nada sobre Deus, eu nunca tinha ouvido falar nada, mas vocês que frequentavam a religião, que sabia de Deus, que sabia de algumas coisas, como que vocês cometeram suicídio? Olha, a visão de uma pessoa que foi criada numa família materialista, ateia, se surpreendendo. Porque o Camilo, ele tinha a noção de alguma coisa, o céu, o inferno, o purgatório, mas ele tinha noção que ele iria sobreviver. E aqui
ele fala dessa surpresa aterradora daquele que se sente vivo, mas mesmo assim sabendo que está morto. E a revolta, a praga, o insulto, e aí ele vai sentindo tudo aquilo porque cai por terra todo o que é? Todo orgulho, toda vaidade, tudo dele ali se desmorona. E ele continua. O que há é a consciência conflagrada, a alma ofendida pela imprudência das ações cometidas, a mente revolucionada, as faculdades espirituais envolvidas nas trevas oriundas de si mesma. O que há é o ranger de dentes nas trevas exteriores, de um presídio criado pelo crime, votado ao martírio e consagrado à emenda. É o inferno, na mais hedionda e dramática exposição, porque, além do mais, existem cenas repulsivas de animalidade, práticas abjetas dos mais sórdidos instintos, as quais eu me pejaria de revelar aos meus irmãos, os homens. Quem ali temporariamente estaciona, como eu estacionei, são grandes vultos do crime. Então, ele está caindo em si. Ele está vendo o quão criminoso ele foi. E quando ele vai descrevendo esse ranger de dentes nas trevas exteriores, quando Jesus se referia, né? Àquela época de Jesus, não existia iluminação elétrica, não existia iluminação nas ruas, a iluminação era feita em tochas e dentro da residência. Então, sempre quando Jesus falava nas trevas exteriores, ou seja, você não tinha condições de ficar dentro da casa, da iluminação da casa, do aconchego da casa, do calor da casa. Então, você era colocado para fora. Afora era o quê? As trevas exteriores. E o ranger de dentes, por quê? Ou estava muito frio, ou estava muito perigoso, mas essa era sempre a opção nossa. Sempre é nós que fazemos essa opção. E quando o Camilo fala dessa consciência conflagrada, dessa alma ofendida pela imprudência das ações cometidas, ele vê o tanto que ele foi imprudente, como ele foi irresponsável com ele mesmo. Quando ele diz as faculdades espirituais envolvidas nas trevas oriundas de si mesmo. Então, todo esse sofrimento não foi imposto para ele. Foi ele que criou dentro de si. E isso nós temos que trazer para o nosso dia a dia. O que nós criamos dentro de nós? Que vai ser revelado quando a gente desencarnar. Nós vamos estar sempre em grupo. Nós somos atraídos pelas nossas vibrações. E quais são os pensamentos constantes que nós temos? São esses pensamentos que vão nos atrair. São esses pensamentos, é a nossa mente, e a mente é do espírito. A mente não é uma coisa paralela. Às vezes as pessoas falam, não, porque às vezes entram coisas na minha mente, mas olha, porque permite. O obsessor, ele só age naquilo que nós temos. O obsessor, ele não coloca coisas, ideias na nossa mente. Ele só tem a capacidade de trabalhar com o que nós já temos na nossa mente, no nosso dia a dia. Por exemplo, um obsessor, um espírito, comigo, ele não vai me induzir ao alcoolismo. Por quê? Eu nunca bebi, eu não sinto a menor, não tenho nenhum envolvimento com bebida. Agora eu tenho inúmeros outros vícios, outros defeitos. Então, para ele agir
comigo, ele vai agir nas ideias, nas coisas que eu valorizo, nas minhas fragilidades. Ele não coloca ideias, ele vai trabalhar com as ideias que já existem. Então, quais são as ideias que já existem em você? Para que quando você esteja livre do corpo, são essas ideias, são essas vibrações que vai te colocar no meio de um grupo. Então, ele aqui, como ele mesmo diz, que ele está envolvido nas trevas oriundas de si mesmo, dele mesmo. E aí ele fala que ele se sente aí nesse presídio criado para o crime, votado ao martírio e consagrado à emenda. É o inferno. E às vezes nós criamos o inferno no nosso dia a dia, de brigas, de confusões, de coisas mal resolvidas, mal entendidas. E ele diz que os que ficam temporariamente ali, como ele, são grandes vultos do crime. Então ele está se assumindo no erro que ele fez. Então aqui ele está se despindo do orgulho, da vaidade, e olha, ele está passando isso porque foi uma escolha dele. E ele continua: é a escória do mundo espiritual, falanges de suicidas que periodicamente para seus canais afluem levadas pelo turbilhão das desgraças em que se enredaram, a se despojarem das forças vitais que se encontram, geralmente intactas, revestindo-lhes os envoltórios físico-espirituais por sequências sacrílegas do suicídio e provindas preferentemente de Portugal, da Espanha, do Brasil e colônias portuguesas da África, infelizes, carentes do auxílio confortativo da prece. Aqueles levianos e inconsequentes que, fartos da vida, que não quiseram compreender, se aventuraram ao desconhecido em procura do esquecimento pelos despenhadeiros da morte. E ele está falando, é muito interessante isso, porque ele diz que nesse vale, nesta área que ele está, quem eram os espíritos dali? Eram os envolvidos em Portugal, Espanha, Brasil, as colônias portuguesas, da África, porque tem algo em comum. Lembra que o nosso lar, quando ele vai descrevendo o nosso lar, ele fala que foi todo planejado com as ideias da arquitetura portuguesa. Por quê? Eram os portugueses que estavam chegando aqui. Então, tem as afinidades. Nesse livro mesmo fala de vários casos, mas basicamente 5 casos principais que cometeram suicídio que nós vamos estudar. São 5 casos principais e tem outros que giram em torno, mas esses 5, e todos eles vão ter alguma coisa em comum. No caso deles, eles são pessoas inteligentes, ligados à ciência ou à ciência da literatura, à ciência da matemática, à ciência da química, mas são espíritos que já tem a conquista intelectual. Então, este grupo tem esta característica. Então, naquele espaço que eles estão ali no Vale dos Suicidas, ele faz essa observação desses espíritos vindo exatamente dessas regiões, mostrando a grande afinidade. E às vezes a gente até percebe, né? Nasce uma pessoa aqui no Brasil. Aconteceu com uma amiga minha, o filho dela nasceu e o filho dela, desde pequenininho, falava sobre o Japão, desde pequenininho. Muita dificuldade de falar, muita mesmo. E na primeira oportunidade que ele teve, ele foi para o Japão e está lá. Então você vê nitidamente que é um espírito completamente ainda envolvido naquela região.
que ainda não... Essa deve ter sido uma primeira reencarnação longe daquele ambiente para aprender, para se ambientar, mas acabou que retornou lá para as origens. Mas nós sempre estamos com um grupo que nós temos a afinidade. E a gente tem que pensar, quais são as minhas afinidades que eu percebo? Tenho afinidade com o quê? Que a gente pense sobre isso. E muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. A Rádio Rio de Janeiro agora está na palma da sua mão. Baixe gratuitamente o aplicativo da rádio. Rádio Rio de Janeiro. Na Play Store ou App Store, no seu celular, e busque Rádio Rio de Janeiro Oficial. E você pode ver e ouvir a emissora da Fraternidade, saber detalhes da programação da rádio, se inscrever no Clube da Fraternidade e ainda ficar por dentro das novidades da sua Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro, há 52 anos, a emissora da Fraternidade, cada vez mais perto de você.